Olá, pessoal! Hoje é dia de mais uma entrevista no canal. Eu adoro as entrevistas, sempre aprendo muito, espero que vocês gostem também. E hoje eu tô com o Cristiano Aguiar. Tudo bom, Cristiano? Tudo bem. Eu tô animado porque hoje é o dia do trevoso. Hoje é o dia do trevoso. A gente vai falar sobre literatura de terror, de horror, sobre literaturas do insólito. Eu tô super animada porque eu ando cada vez mais interessada nesses temas, então vai ser um prazer conversar com você. Nossa, o prazer é meu e, enfim, vamos lá, vamos conversar. Então, a primeira pergunta, Cristiano, que eu tenho pra você eu quero te pedir uma definição. Eu sei, né, que em arte, em literatura especificamente, uma definição assim exata é difícil, absoluta. Mas eu vou te pedir assim uma definição sobre o que é a literatura de terror, na sua visão. Bom, você faz a pergunta mais simples, que sempre é mais difícil, né? Exato. Mas vamos tentar pensar um pouco sobre o que seria a literatura de terror. Eu vejo a literatura de terror como aquele tipo de narrativa que nasce na literatura, Lívia, mas que na verdade se desenvolve depois em várias outras mídias. Cinema, TV, videogame, quadrinhos, podcast, né? Tem muito podcast de terror hoje, inclusive. E é aquele tipo de forma de contar história em que o leitor, a leitora, acessa as coisas mais inquietantes da nossa vida, da nossa experiência. E aí, Lívia, como é que isso acontece, né? Toda narrativa de terror, ela gira ao redor do corpo. O corpo é a grande metáfora. O corpo muitas vezes transformado num monstro, o corpo que é alvo da violência, que é alvo do perigo, que é alvo da inquietação, não é? E o corpo também como um efeito que o autor, o diretor, o designer de games quer criar em quem está consumindo aquela história. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o corpo não é só no terror uma metáfora, uma imagem, né? Mas ele é também um efeito. Como é que eu defino o terror então? O terror é uma história muito inquietante e que produz na gente, ou busca produzir na gente, alguns desses afetos. Medo, tensão e repulsa, naquelas histórias bem trash, sei lá, do monstro que decepa a sua cabeça, sai aquela coisa de sangue que às vezes até é engraçado, né? Então o terror é isso, assim, ele meio que ele te ajuda a acessar esses lugares. E aí você pode me perguntar, a galera que tá assistindo a gente, né, no canal, pode perguntar assim, Cristiano, mas eu não tô afim. Por que eu vou consumir uma história, ler um conto, né, de terror, se ele me traz essas sensações? Mas é que essas sensações, elas fazem parte do humano. Claro. Elas fazem parte da nossa vivência. A nossa vivência não é só a pantufa fofa que está acolhendo a gente de alguma coisa na história. O terror, ele tem essa função de, às vezes, dizer pra gente o seguinte, olha, nem sempre a vida vai trazer pra gente boas notícias e tudo bem, faz parte viver isso também. Então, acho que é um pouco assim como eu definiria. Nossa, incrível. E eu tava ouvindo a sua resposta e eu pensei pela primeira vez, assim, quando você estava falando do corpo, que do ponto de vista da recepção, ou seja, quem tá lendo ou quem tá assistindo um filme, quando você toma um susto ou quando você sente uma aflição, é uma experiência do corpo também, né? E às vezes numa outra literatura, vamos pensar, né, uma literatura mais realista e tal, a gente fica mais nesse terreno do cognitivo, assim, do mental, né? A gente não percebe... Claro, você pode se comover, chorar, o corpo tá envolvido também, né? Mas acho que o terror, do ponto de vista de quem tá lendo ou assistindo, te lembra muito que você tem um corpo, né? Sem dúvida. E o terror, ele é visceral. Essa é a experiência. E é por isso que o terror, ele sofre quase tanto preconceito quanto um outro discurso estético, que a gente poderia chamar assim, que é o discurso da pornografia e ou do erotismo. Por quê? Porque são dois discursos que pedem muito uma resposta imediata do teu corpo. Por que vem esse preconceito? Porque a gente muitas vezes associou a ideia de arte, de literatura, às coisas mais sublimes, mais etéreas, mais intelectualizadas. Mas a arte, ela não é só feita do umbigo para cima, alcançando a mente. Ela também é feita um pouco da coisa das tripas e do umbigo para baixo, né? Claro. Então o corpo é importante também nessa dimensão do efeito. E é por isso que também esse terror, ele é mais político mesmo, né? Acho que a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso, porque se ele é uma estética que o corpo está no centro, o corpo, ele é naturalmente político e ele é atravessado por essas questões. Então, a gente caminha por aí. Cristiano, você escreveu um dos pós-fácios da nossa edição de Frankenstein, da Mary Shelley. E eu quero te perguntar qual a importância, né, dessa obra da Mary Shelley na história da literatura e, mais especificamente, na literatura de terror. Ela foi pioneira, né, em algumas coisas, enfim. Comenta um pouco isso. Nossa, a importância do Frankenstein, que é um dos meus romances favoritos, é imensa, não é? Eu escrevo um pouco sobre isso no pós-fácil, né, para a edição da Antofágica. Eu digo um pouco que nós somos meu Frankenstein. É uma imagem tão poderosa que ela meio que define o mundo moderno há séculos, desde que esse romance saiu.
de alguma maneira, tem algum momento que eu falo assim, hoje nós tomamos muitos remédios, né? Hoje nós temos um celular como uma espécie de extensão do nosso corpo, né? Tudo isso deixa a gente um pouco meio monstruoso, entre aspas, no sentido de que a gente tem uma humanidade que é biológica, que nos é dada pelo nascimento, ela vai sendo expandida de alguma maneira e repensada. E eu acho que o monstro do Frankenstein é um pouco isso. Para a história da literatura especificamente, o Frankenstein ele é um divisor de águas para dois gêneros. Para o terror, mas também para a ficção científica. Vamos começar pela ficção científica, né? O Frankenstein é talvez, se não a primeira, uma das primeiras obras modernas de ficção científica. O que eu quero dizer com isso? A ficção científica basicamente é uma narrativa, mais uma vez, nasce na literatura, mas ela se expande para várias mídias, que pensa futuros ou realidades possíveis através da ciência e da tecnologia. O que é interessante no Frankenstein da Mary Shelley é que ela começa a pensar isso pegando a figura de um cientista, que ele, na verdade, ele é um estudante no romance, né? Quando a gente vai ver os filmes, ele geralmente é mais velho, mas no romance ele é um estudante, digamos, eu brinco que ele é meio... jovem, né? Ele é jovem, ele é como se fosse um estudante de graduação. Ele tem idade dos meus alunos, no Mackenzie, por exemplo, né? Tem uma cena que é muito interessante, que é o seguinte, o Victor Frankenstein vai começando a se interessar pela origem da vida. Como é que a vida acontece? Como é que a gente pode esperar a morte? E primeiro, Lívia, ele vai ler uns tomos místicos ligados à alquimia. E aí quando ele entra e começa a estudar de verdade, ele começa a substituir os tomos de alquimia pelas leituras da química e da física do tempo da Mary Shelley, a química e a física moderna do tempo da Mary Shelley. Essa transição entre um pensamento mais mágico ou ligado à magia ou ocultismo para pensar uma história calcada na ciência, o Frankenstein, se não for o primeiro, foi um dos primeiros a dar espaço. Então isso é muito importante, né? Para as histórias de terror, eu acho que o Frankenstein, ele amadurece e ele consolida alguns temas da literatura gótica que estava acontecendo décadas antes da Mary Shelley lançar a obra dela. Então você tem uma série de temas, né, de atmosferas que estão ligadas ao monstruoso, aos lugares ermos, aos traumas que são recalcados, que estão ali em elaboração, em desenvolvimento na literatura gótica, no romance gótico, e vão ter no Frankenstein uma das suas primeiras ou mais interessantes formas de amadurecimento, de se expressar dessa maneira madura. E aí, a influência do Frankenstein é incomensurável, né? Ele tá dos quadrinhos da Turma da Mônica, passando por, sei lá, jogos de videogame, passando por adaptações de filmes, de séries. Filme da Marvel, por exemplo, o Hulk. O Hulk é o Frankenstein, é o monstro Frankenstein, basicamente, né? Então, de fato, ele é um romance que é fascinante, por quê? Porque ele é um marco na literatura do século XIX, ele está localizado também no romantismo, é legal a gente lembrar isso, né? Ele está ligado à escola do romantismo. Ele é um marco para a ficção científica e para o terror. E ele também, na verdade, extrapola em muito a literatura, porque há séculos o Frankenstein é viral. Há séculos ele é pop, né? Então é um pouco por aí que a gente pode ver a influência. E eu tava pensando também que o caso de Frankenstein é um pouco parecido, por exemplo, com a obra do Kafka, porque a palavra entrou no nosso vocabulário, né? Ai, que situação kafkaniana, né? Uma situação absurda, burocrática, que você se perde ali. A gente também usa Frankenstein, né? Não, mas peraí, você vai fazer isso aqui vai virar um Frankenstein, vai virar um... Eu digo para meus alunos... Entrou no nosso vocabulário, por exemplo, né? meus alunos de TCC ou de mestrado falam, cuidado com copia e cola, senão sua dissertação, o seu TCC vai virar um Frankenstein. É isso, exatamente, né? Eu lembro... Poucas obras, né? Assim, entram na dimensão pública dessa maneira. Dessa maneira. Assim. Não, e veja, é muito engraçado, por quê? Porque acontece uma coisa com o Frankenstein, o romance, que eu acho fascinante. Por quê? Porque o Frankenstein é basicamente o Victor Frankenstein, ele cria um monstro, uma criatura, né? É bom lembrar que Frankenstein não é o nome do monstro, embora eu próprio esteja usando agora o nome do monstro. É da criatura. É da criatura, ele é chamado de criatura, de demônio, né? De monstro, né? Ao longo do livro. E ele o romance é sobre a luta entre o criador versus a criatura. E a criatura triunfa sobre o criador. É muito engraçado, por quê? Porque, de alguma forma, o romance triunfou sobre a Mary Shelley. A Mary Shelley, ela vive sob a sombra do Frankenstein. A gente fala muito mais do Frankenstein do que a gente fala sobre a autora que criou o Frankenstein. Então é muito curioso que na vida biográfica da autora, essa dinâmica da relação difícil e tensa entre criador e criatura aconteceu e saltou das páginas para a vida de quem criou, né? Então eu acho isso também muito fascinante, assim. A gente começou a falar sobre isso, né? Mas quero aprofundar um pouco mais. Eu tenho percebido que nos últimos anos o terror e o horror, eles saíram de um nicho e eles ganharam, de certa forma, uma centralidade ali, né?
Por exemplo, o filme O Animal Cordial, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida, né? É um filme de terror que tem crítica social. E de que maneira você acha que esse interesse maior pelo terror é um sinal dos nossos tempos? Assim, ou seja, o terror é uma chave pra gente, uma chave de interpretação pra gente pensar o nosso tempo, especificamente o Brasil também, que é um país, né, tão violento, com notícias aterrorizantes todos os dias. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que desde o seu nascimento, o terror, ele nasce com uma vocação política. Isso já está no Frankenstein, né? Então, no Frankenstein você já tem um debate político sobre a ciência. Quais são os limites da ciência? Quais são os limites da tecnologia? É possível fazer ciência sem pensar numa dimensão ética? Isso perguntar isso não só, sei lá, metodologia de pesquisa, isso é política, pensar os usos políticos da ciência, por exemplo. Mas vale pensar também no próprio Frankenstein uma metáfora sobre as relações de trabalho, né? E um comentário sobre o quanto alguém que é marginalizado por uma sociedade de forma violenta, como acontece com a criatura, devolve para essa sociedade a violência que ela recebeu, de alguma maneira. Então, a gente percebe que o Frankenstein, como uma dessas obras fundadoras do terror, já também mostra pra gente como o terror ele é essencialmente político. É evidente que muitas vezes as mensagens políticas do terror são múltiplas. Há mensagens que a gente poderia considerar mais conservadoras, por um lado, no terror, ou outras mensagens que a gente poderia considerar mais progressistas, por outro, né? Mas a política, ela tá lá. Por quê? Né? Porque, como eu falei pra você, eu vejo muito a centralidade do corpo no terror, né? E como a gente tinha conversado um pouco antes, né? Esse corpo, ele não tem como não ser político, porque ele é atravessado por discursos, por representações, por imaginações que o definem de alguma maneira na sociedade. Não por acaso a gente tem hoje uma forte conexão de uma autoria feminina, uma autoria queer, que está olhando para o terror e vendo o potencial político do terror, porque eles percebem que esse terror é muito interessante para pensar aquilo que atravessa corpos que não são corpos... Dissidentes, né? Exatamente. Perfeito. Ótima observação. Portanto, e aí, então, do século XIX, quando mais ou menos a gente tem um terror moderno, até o século XXI, que é o que a gente está falando agora, a política está de mãos dadas com o terror, né? Você faz uma observação que é muito interessante. Você cita um dos meus filmes favoritos, não só do terror, mas filmes nacionais favoritos, que é O Animal Cordial, né? E o que a Gabriela faz? A Gabriela, ela pega um gênero muito forte dos anos 80, que é o slasher, né? Lembra que é aquele gênero do serial killer, muitas vezes usando uma máscara, que vai matando adolescentes, né? E aí ela coloca isso num lugar fechado em São Paulo, num restaurante, e faz uma ótima reinvenção disso, fazendo um comentário sobre classe social e sobre o desejo, por exemplo, do corpo feminino, né? Que estão, entre outros temas que são interessantes. Eu acho, Lívia, que existem ondas do terror, sabe? Existem momentos em que ele está despertando menos interesse, ou ele está menos visível, a gente poderia colocá-lo mais num nicho, e existem momentos em que ele está mais em evidência, né? E talvez nos últimos anos essa evidência tenha voltado. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era adolescente, nos anos 90, que é a melhor década do mundo, porque afinal eu era adolescente nessa década. O Diogo vai concordar com você. Olha aí, tá vendo? Pois é, tamo junto, Diogo. E aí, então você vai perceber que ali, final dos anos 80, ao longo dos anos 90, havia uma grande onda da cultura gótica e da cultura do terror, né? Eu fui um garoto, por exemplo, cuja sensibilidade foi muito formada por quadrinhos de terror dos anos 90 da DC Comics, por exemplo. Né? Quadrinhos de terror nacionais que eram vendidos em banca e também pelos filmes de um cara como Tim Burton, por exemplo. Né? Que não necessariamente faz terror sempre, mas ele está sempre dialogando com isso e ele tem em muitos filmes essa coisa do gótico. Né? Foi o momento do auge da carreira do Stephen King, do Clive Barker, da Anne Rice, né? Que são três autores fundamentais e que até hoje eu admiro bastante. Teve uma onda e essa onda eu acho que ela tá voltando. E ela volta, primeiro, porque sempre há, mesmo quando o terror parece estar em baixa, sempre tem coisa boa. Mas talvez quando ele tá numa onda elevada é porque tem uma quantidade de boas histórias em maior concentração a ponto de voltar a chamar a atenção para um mainstream em relação a isso. Então, legal. É um pouco dessa maneira que eu faço o diagnóstico assim, dessa situação. Nossa, é verdade, né? Agora eu tô pensando, não é essa coisa de que ele tava sempre no nicho e agora tá no centro. Existiram momentos em que ele tava em alta também, com certeza. Na literatura a mesma coisa, século XIX mesmo, assim, sempre foi muito popular, né? Pode não ter sido considerada a melhor literatura por preconceito, ou às vezes porque nem sempre era bom mesmo, mas foi muito popular. Nos quadrinhos, você vai ter a EC Comics, por exemplo, nos anos 50 e 60. Vendia mais que Marvel, né? Mais que DC Comics, enfim. Cristiano, vamos falar agora um pouco das suas referências, né? Quais foram os autores, as autoras que mais te influenciaram, tanto na sua produção literária, como no seu trabalho de crítico literário, de professor?
Poxa, essa pergunta também é muito legal e ela depende do tempo, do fator tempo. O que é que eu tô querendo dizer com isso? As referências mudam. As referências mudam. Spoiler, as referências mudam. Né? Então, mas a gente tá brincando um pouco, mas é um pouco isso mesmo. Claro. Assim, o lado cristiano escritor, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, tinha 3 autores que eram muito a minha pegada, faziam muito minha cabeça, e eu tentava imitar esses caras de alguma maneira, que era um Kafka, que a gente já falou sobre ele. Que legal. Sim, o Gabriel Garcia Marques e o Dalton Trevisan. Esses 3 autores, eles ainda são muito importantes para mim, mas eu vejo menos rastros e menos marcas na escrita deles, né? Eu te diria, porém, que pelo menos 2 escritores na literatura brasileira me acompanham desde sempre, que são a Clarice Lispector, em especial a Clarice das narrativas curtas, e Machado de Assis. Né? De alguma maneira, eu estou sempre em diálogo com esses autores de alguma forma, assim como, por exemplo, estou sempre em diálogo com o Edgar Allan Poe, seja a poesia do Poe, sejam os contos do Poe, ou com a poesia do Augusto dos Anjos, por exemplo, né? E muito também com a literatura do modernismo. Ela está sempre, quer dizer, já citei a Clarice, né? Mas outros autores também, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, o José Lins do Rego, Guimarães Rosa, enfim, tem um pouco essa dimensão. Por exemplo, para o meu livro mais recente, na hora que a gente está gravando essa entrevista, que é o Gótico Nordestino, né? Então esse é um pouco o meu conjunto de referências, junto com coisas da cultura pop, né? Mangás de horror, quadrinhos da DC Comics, autoras contemporâneas como a Mariana Henriques, a Samantha Schweblin. Tem uma outra autora também que vai muito pro gênero, nesse caso, ficção científica e fantasia, que é Ursula Le Guin. E também tem outras autoras como, por exemplo, sei lá, eu cito bastante, Alice Munro, né, a Lúcia Berlin, Catherine Mansfield, de novo, para o modernismo em língua inglesa. Enfim, então esse é um pouco o livro, conjunto de referências, mas depende também do projeto que eu estou trabalhando. Esse é o seu último livro, né? É um livro de contos, mais especificamente 9 contos. E você falou da Clarice Lispector, e um dos contos você faz uma, enfim, linda referência a ela, né? É muito legal. Eu adorei ler o seu livro. E você fez caber nesse livro muita coisa diferente, assim, né? Mortos-vivos, ancestralidade, insetos, vampiros, trabalhadores rurais, né? E eu adoro o nome Gótico Nordestino, porque eu lembro de ter visto assim o livro na livraria, e o título ele tem uma literalidade assim que eu acho muito positiva, assim, porque ele lembra que o Nordeste pode ser sombrio, né? Que o Nordeste também, enfim, tem terror, tem horror. De que maneira o seu livro quis mostrar esses múltiplos Nordestes? E como foi um pouco a recepção do livro? Assim, as pessoas gostaram de conhecer esse Nordeste diferente? Algumas se decepcionaram, no sentido de que, né, tem esse clichê, o que é o Nordeste, o que é a literatura regional. O nome Gótico Nordestino é um nome que eu peguei de um quadrinho da DC Comics, autorizado pelo Alan Moore, chamado Monstro do Pântano, né? E aí tem um conjunto de histórias protagonizadas por um mago chamado John Constantine, ou Constantine, né? Também tem gente que pronuncia assim. E esse conjunto de histórias é chamado de Gótico Americano. E eu achei esse nome muito legal, porque cada edição desse arco das histórias, cada edição o Alan Moore ele faz um pouco uma homenagem a um gênero do horror, assim, do terror, né? E aí eu falei, então se tem o gótico americano, tem o gótico nordestino, né? Claro, excelente ideia! Essa ideia. E continua fazendo muito minha cabeça, tem um seriado chamado American Horror Story, que me fez, anos atrás, voltar ao horror com mais força e tal. E eu queria muito também um título de projeto que era assim, olha, cara, o título da coisa vai ser meio que atmosfera, vai dar uma espécie de visão do que é o universo, né, do livro. Beleza. Aí, só que eu não imaginava necessariamente que esse seria o título do livro. E aí, quando o livro foi comprado pela Companhia das Letras, né, eu me reuni com meus editores pela primeira vez, eu falei assim, humilde, né, nossa, eu vou aqui, né, fazer eu não sei se é o título mesmo. E os editores olharam um pra cara do outro e falaram, não, é esse o título, né. E eu subestimei, talvez. Eles que te apontaram. Eles me apontaram que deveria continuar a ser. Legal. Né? Então, eu meio que subestimei, talvez, o potencial e o apelo do título para isso. E aí vem um pouco para a resposta, talvez, em relação à tua pergunta. Eu acho que tem no título mesmo, assim, entre outras coisas do livro, né, que eu debato, é um livro que fala muito sobre família, né, é um livro que tem uma visão mais pessimista do mundo, mas ao mesmo tempo com um certo humor irônico que tá por aí, para contrabalançar e por aí vai. É um livro que fala muito sobre infância também, mas também é um livro que fala sobre como nós brasileiros enxergamos a nós mesmos e que possíveis clichês ou estereótipos nós brasileiros construímos sobre a nossa própria identidade ou sobre regiões do Brasil. Como eu sou nordestino, nascido em Campina Grande, na Paraíba, decidi debater isso pela região que de alguma maneira me cabe, entre aspas, que é o Nordeste. Né? Então eu pensei muito sobre como brincar com esses estereótipos, esses lugares comuns do Nordeste, né? Com essas histórias.
Então, por exemplo, se uma história se ambientava numa praia, e tem uma história no conto que se ambienta numa praia, eu decidi que eu ia fazer a praia mais amaldiçoada, mais feia, que não tivesse nenhum raio de sol, assim, aparecendo ao longo da história. Pra brincar um pouco com essa percepção. As praias do Nordeste, paradisíacas. Essa coisa meio da região ser um balneário. E aí, muito claro, eu queria deixar isso muito claro, assim, que não é uma acusação minha em relação ao Brasil, ou em relação ao Sudeste. Nós, nordestinos, também criamos os nossos estereótipos, os nossos lugares comuns. Então é também um exercício de repensar por dentro, né? Como é a recepção do livro? A recepção do livro, como é um livro... Pode falar mal do sudestino também, tá tudo certo. Não, mas assim, eu acho que assim, nós nordestinos também temos visões estereotipadas de outras regiões, assim como o Sudeste tem outros, enfim, faz parte desse debate, um debate mais amplo. Mas como foi a recepção? É um livro que eu tenho a impressão de que ele tenha sido bem recebido, né? Ele ganhou um prêmio importante, que é o prêmio Clarice Lispector, né, da Biblioteca Nacional, em 2022. E, por outro lado, como ele teve uma boa caminhada, ele foi bastante lido, isso significa também que todo tipo de leitura aconteceu. Claro. Né? E aí, pra mim, nos meses iniciais do livro, quando ele dá uma boa caminhada, assim, às vezes o livro, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, assim, ficava um pouco apavorado de ver, sei lá, abrir a Amazon e ter um comentário ali que me deixava uma estrela, né? Ou abrir o Scooby, né? Enfim, e ver coisas assim... Alguém detonando, enfim, né? Ou às vezes saíram coisas muito legais da imprensa, por influenciadores, mas também saíram coisas que foram ressalvas. Algumas eu concordo, não. Outras eu até concordo, assim, falar, caramba, isso daqui me fez repensar minha escrita, um caminho pro próximo livro. Sobre o Nordeste, né, pra fechar um pouco essa tua pergunta, eu acho que parte dos leitores se decepcionou um pouco, porque talvez eles achassem que encontrariam um Nordeste mais folclórico no gótico nordestino. E eu não uso tanto o imaginário popular. Eu uso, mas na verdade eu uso mais os arquétipos tradicionais do terror. O fantasma, o morto-vivo, o ser metamórfico, né? No caso tem um conto em que as pessoas se transformam não em lobisomem, mas em onças, né? Inteligentes, enfim. Então eu acho que algumas pessoas às vezes sentiram falta de mais expressões idiomáticas, típicas da Paraíba ou de Pernambuco, onde os contos acontecem. Mas era livro que eu não queria fazer. Eu não queria, sei lá, abrir o livro e você tivesse, sei lá, um trio de forró com sanfoneiros mortos-vivos. Não era esse tipo de coisa que eu tava querendo que acontecesse no livro. Então, eu também entendo. Às vezes você tem uma expectativa com o livro e ela não se realiza. É um livro muito de um entrelugar. O que eu quero dizer com isso? Ele é horror, mas ao mesmo tempo, talvez para alguns fãs super hardcore do horror, ele não vai para o tipo de horror que essas pessoas gostam, e tranquilo, tudo isso é válido. Ele é nordestino, mas ao mesmo tempo ele talvez não tenha aquela imagem, aquele sotaque que você está esperando, né? Ao mesmo tempo, para alguns leitores que liam minhas coisas mais realistas, talvez o livro seja muito pro gênero do terror. Então, às vezes, é um livro que as pessoas têm dificuldade de sei lá, de classificar ou de colocar. Isso gera maus entendidos, interpretações, às vezes, tensas, mas ao mesmo tempo eu acho que deixa o livro num lugar mais rico. Do livro, exatamente. Eu penso assim também. Gente, esse papo tá muito bom. A gente poderia ficar um tempão conversando aqui, mas vamos para a última pergunta. Sempre que a gente entrevista alguém, a gente gosta de pedir uma indicação, né? Alguma coisa que você tá lendo, ou um filme que você assistiu recentemente, às vezes até um álbum de música, algo que tenha te tocado recentemente e que você acha que é uma boa indicação para os nossos espectadores. Eu tenho uma indicação muito legal, tá? Que é um livro, já que a gente falou muito do terror, né, na nossa conversa de hoje, que é um livro que chama-se Tênebra, Narrativas Brasileiras de Horror, que é organizado pelos escritores e professores Júlio França e Oscar Nestares. Por que eu estou indicando Tênebra? Porque às vezes quando a gente está falando livro de terror, parece que é uma coisa que só existe fora do país, ou em especial na língua inglesa. E o Tênebra é um trabalho muito bonito que o França e o Nestares fazem de compilar no século XIX narrativas de horror, que foram produzidas no século XIX para dizer assim, olha, o terror existiu na literatura brasileira desde os seus primórdios e no século XXI, como a gente está conversando hoje aqui, continua a existir. Então, Tênebra, publicado pela Editora Fósforo, vai ser minha recomendação para vocês. Excelente, muito legal. Cristiano, mais uma vez obrigada pela sua presença. Gostei muito de conversar contigo, de escutar tudo que você tem a dizer. Espero que vocês tenham gostado também da entrevista. Gente, deixem comentários aqui embaixo. Vocês leem terror, pretendem ler? Tem indicações de filmes, séries, livros? Vamos continuar a conversa nos comentários. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!